tudo, porque eu sei que as meninas também querem aprender algo que muda a nossa vida. Aprender a se maquiar sozinha. Você pode estar no fim do mundo, que você tem que fazer alguma coisa, não sei aonde, você acorda com aquela cara, você fala, pera, por onde eu começo? Hoje você vai saber. Ele volta, nosso maquiador querido Cris Amaral. Bem-vindo! Obrigado. Você tá bem? Tô ótimo. Olha lá, falei, gente, joga no aqui. vermelho, Joga porque hoje aqui, ó, eu tô de Liz, você tá também, de todo mundo no vermelho. Você tá bem, Cris? Tudo ótimo, Bem-vindo, tudo ótimo. querido. Hoje com um desafio, né? Pois é. De ensinar algo, né, que é tão comum para as mulheres, que é a maquiagem, e se maquiar com poucos acessórios, poucos pincéis, poucos produtos, para fazer aquela maquiagem básica, né, como você falou, às vezes você acorda, né, tá com aquela olheira mais profunda, né, como resolver isso de uma forma natural e sem errar. Eu vou dizer pra vocês, muda a vida você saber se maquiar. Muda a vida em todas as situações, todos os aspectos. Eu, por exemplo, no final de semana que eu não tenho meu queridíssimo Serginho. E aí? Né? Sábado à noite eu vou sair, que eu faço, né? Então, assim, muda porque eu já tive casamento também fora de São Paulo e sem conhecer qualquer profissional. E aí? Aí você vai de qualquer jeito. Não, você tem que ter a técnica. Uma coisa que eu acho importante, você vai dar um passo a passo. Olha que legal que a gente vai fazer hoje. A gente tem duas meninas, a Bianca Mello e a Bruna. Bem-vindas. Prazer tê-las aqui. Então, a Bianca, o Cris vai maquiar. Isso. Enquanto isso, a Bruna, que tá sentadinha ali na frente do espelho, vai reproduzir nela as dicas que você vai passando, Isso aí, mostrando Carol. na Bianca. Isso aí, Carol. Agora, uma coisa importante. Vamos dizer já desde o início, eu acho que você vai concordar comigo, claro. Vai ficando cada vez melhor. Quanto mais vezes a gente treina. certeza. Não é verdade, Cris? Maquiagem é certeza. treino, não é? Maquiagem é treino, maquiagem é você reconhecer as suas feições, saber valorizar o que você tem de melhor e corrigir um pouquinho aquilo que você não gosta tanto. De uma forma bem tranquila. Isso aí. Vou lá e já volto pra gente. Vamos que vamos. Cris, eu vou sentar ali, tá? Bem-vindo mais uma vez. Eu vou ficar aqui do lado, bem observando as meninas. Isso. E vamos ver por onde você começa. Estou aqui hoje só assim também curtindo as dicas. É com Carol, você. eu já fiz a preparação da pele com um hidratante que você vai usar de acordo com a sua pele. Se for uma pele mais seca, um hidratante mais denso. Se for uma pele mais oleosa, um hidratante mais suave. Mas é preciso preparar a pele para que a base fique mais homogênea. Se a gente colocar a base direto na pele, sem o produto, ela não vai ficar uniforme, tá? Perfeito. Então eu também estou usando uma base que ela é mais fluida, porque são texturas mais fáceis de aplicar, são bases mais fininhas. Vou pedir para você mostrar assim para os meninos, ó, na sua mão. Essa técnica de colocar na mão, gente, esse é clássico, né? Eu só consigo fazer maquiagem se eu colocar assim. Se você me der um potinho, eu não consigo. Eu tenho que colocar na mão, por isso que esse tá manchadinho, porque eu preciso mesmo colocar na mão. Aí, vamos já começando, então, a reproduzir, né? Aqui você tem uma mistura para ficar no tom da pele dela. Como é que em casa a gente descobre isso? O importante é você comprar a base, experimentar ela no rosto e com o auxílio de um consultor, né, de cosméticos, para ele te dar os passos para escolher a base. Perfeito. Tá? Aqui eu comecei a aplicar na área que a gente tem mais problema, que são as olheiras. Né? Por que eu vou espalhar a base por todo o rosto, né? Se eu quero camuflar mais as olheiras, aqui os cantinhos das abinhas do nariz, que fica mais vermelhinho. E depois eu vou arrastando o que sobrou, porque isso vai ficar muito natural, tá? A Glaucia tá perguntando se é errado passar com o dedo, assim. É, Glaucia. Porque não fica homogêneo. Não fica homogêneo. Vai ficar concentrado em mais uma parte do que a outra e vai ficar uma aparência manchada que não vai ser legal. E esse pincel que você está usando é o língua de gato, né? Isso. Pode ser também aquele que você tem aqui, alguns deles, né? Deixa eu dar uma olhada, Bruna, né? Então, esse é o língua de gato. Isso. Só que quem gosta mais desse bojudinho, que é o de fibra ótica, tá lá. É o Dual Fiber. Dual Fiber, Fibra... Fibra ótica, ó. De onde eu tirei essa palavra fibra ótica? Dual Fiber. Ai, como eu sou entendida do assunto. Mas tô chegando lá. Então, esse aí, qual é a diferença? A diferença, que é mais fácil ou mais difícil? Então, eu gosto de usar os dois. Porque esse aqui, depois que eu apliquei onde eu preciso camuflar, ele vai
redistribuir o excesso de produto e a base praticamente vai sumir. Sumir a aparência de marcado, né? Mas ela vai fazer as correções que a gente quer. Então, mas vai deixar ele mais suave. A gente aplica. Com o outro, a gente esfuma. Pode aplicar também com ele, mas daí requer um pouco mais de prática. Perfeito. E como hoje, né, a proposta é descomplicar, então... Os dois vão te ajudar muito. Vamos começar então do lado de cá. Vamos lá. Passo a passo, que nem o Cris ensinou. Você vai com a base, então, na mão. Já está escolhido o tom de pele certinho para ela. Aí ela vai usar exatamente esse pincel. Que é o língua de gato. Ele é um pincel bem versátil, porque você consegue atingir pontos mais delicados, né? Você consegue abranger também o restante da pele do rosto. Então é bem legal de ter esse pincel na necessaire. Ah lá, tá fazendo certinho. Começou embaixo dos olhos e vai descendo. Essa areazinha que é mais avermelhada do rosto, né? Geralmente os problemas, as imperfeições, elas acontecem na zona T, né? Testa, nariz... né, os cantinhos externos da abinha do nariz. São áreas, né, mais vascularizadas também, né? Mais avermelhadas. Exatamente. A região das olheiras também, né? E o resto você só dá uma complementada para não ficar marcado, né? Então, você que tem dificuldade de espalhar a base, né? Tem medo que ela fique manchada, você começar pelo centro do rosto vai facilitar muito a aplicação. Do centro para as extremidades, Isso, então. do centro para as extremidades. A Glaucia fez uma pergunta, tem alguma dica quando de repente cai um pouco de base na sobrancelha, que fica assim em cima do pelo mesmo, né? Que fica estranho e tal. Cotonete, eu não maquio sem cotonete. Tem que ter, né? Tem que ter. Cotonete você vai usar muito, até na hora que você está aplicando, de repente, um lápis, né? E ele sai um pouquinho fora do lugar, você não precisa tirar tudo, você vem com o cotonete. Vai com ele. Se o produto ele manchou muito, você pode até umedecer ele um pouquinho no demaquilante e suavemente retirar dos cílios, da sobrancelha. Ah, que legal. Cabelo, né? Às vezes também. Ó, você tá indo bem, hein? Ah lá, já foi espalhando. Onde ela tá vendo, então, que tá faltando, vai indo do centro para as extremidades. E agora já pode pegar o pincelzinho de Duo Fiber, falta só um né? pouquinho aqui na lateral do que eu tô vendo aqui assim, ó. Tá mais branquiçadinha, Tá. né? Porque, gente, não esquece. Isso eu aprendi com vocês. Pescoço, colo, tudo tem que ter, ser, né? Não é? Se você tá com um decote maior. No caso dessa maquiagem, quando ela for pegar... Bruna, você pode agora pegar o Duo Fiber e mostrar pra gente, ó, essa emenda aí da parte do queixo, onde tem a base, você vai fazendo movimentos circulares. Pra baixo. Isso. Tá. Olha como vai sumindo e ficando bem natural. Ah, legal. Você não precisa encher todo o rosto. Claro, tem aquela maquiagem que você falou, mais elaborada, que a gente vai precisar maquiar o colo, pescoço e colo, né? Entendi. Mas essa é pra não dificultar. Essa é pra aquela, né, que é pra fazer rapidinho. Ai, que linda. Tá linda, arrasou. Pele uniformizada, a gente vai devolver um pouquinho de cor com o blush, tá? Eu vou ensinar um jeito de aplicar o blush, que ele é bem básico, serve para todos os formatos de rosto. Então, eu vou pedir para meu modelo dar um sorrisinho, aquele sorrisinho amarelo. Quando a bochecha ficar mais proeminente, esse é o lugar de usar o blush. Eu vou carregar o pincel, esse pincel mais fofinho, de blush, vou bater na mão antes para não ficar com aquela bolinha de palhacinho e vou começar a devolver a cor para esse rosto com batidinhas. E também para escolher o tom que combine, o ideal é uma orientação no momento que você compra o produto. Vai comprar. No caso aqui da Bia, eu escolhi um tom mais rosadinho, porque tem a ver mais com a pele dela. E para a Bruna é um rosado mais coral. Pedi para você mostrar assim, Bruna. Leve alaranjadinho. Aí, então, mudou o tom da pele, mudou o tom do blush. Então o blushzinho, olha como ele já dá um ar saudável, já não tem mais olheira, já não está mais com o rosto pálido, né? Com simples aplicação de 2 produtos, aí a gente já tem uma pele pronta, né? Tá aí, com corada, né? Coradinha. Rejuvenesce, né? E a pele mais uniforme. Vamos lá agora. Bruninha, contigo. Sorrisinho. Identifica onde é a maçãzinha, onde fica maior, né? Isto. Aí, batidinhas.
Ah lá, que linda. Esse pincel, enquanto ela tá passando, Cris, quer contar pra gente característica deste pincel? Esse pincel é um pincel de aplicação de produtos em pó para o rosto, né? Ele pode ser usado para pó facial, para selar a maquiagem, pode ser usado para fazer contorno, tá? É só achatar o pincel aqui, ó, e você consegue fazer o contorno facial. Tá? E para aplicar o blush, ele é bem versátil. Então é um 3 em 1. Agora, a gente sabe que hoje isso é muito democrático e a gente consegue excelentes pincéis em todos os preços, né? Preços bem acessíveis. Então vale o investimento, muito, né, nos pincéis. Né? Como a Glaucia colocou, né? Pode aplicar com a mão, não deve aplicar, principalmente o rosto, né? Porque ele vai ficar manchado. Perfeito. Tá? Tudo certo aí, Bruninha? Ah lá, que bonitinha. O segundo passo é aplicar sombra, tá? Só que antes da sombra a gente vai aplicar um corretivo líquido para uniformizar a cor da pálpebra e para aumentar a fixação da sombra. Tá, então a gente não passa a base aí, nós passamos um corretivo. Tá. Na emergência, se não tiver o corretivo, pode aplicar a base, tá? Mas o corretivo que eu estou usando aqui, ele é um tom mais clarinho, porque vai realçar mais a cor da sombra, tá? Mas se não tiver, pode aplicar a base. Muito legal, olha lá. Tá? E olha que pele bonita, né? Não é bem natural, né, Carol? Bem natural, bem bonita. Vou utilizar para aplicar a sombra o pincel língua de gato para a região dos olhos, que é esse pincelzinho aqui famoso. Ele tem cerdas fofinhas, não são cerdas duras, tá? E eu vou utilizar um tom de marrom. Um tom de marrom um pouquinho mais quente, assim, mais café. Mate, né? Mate. Sem brilho nenhum. Sem brilho nenhum. Essa cor é aquela que tem que ter. Tem que ter. Marrom, preto, branco, grafite, champanhe, tem que ter. Dourado, prata. São cores neutras, né? Que você faz, assim, maquiagens mais elaboradas e maquiagens mais simples. Eu vou... Agora a aplicação, ó, você vai fazer depósito de sombra. Se eu fizer o vai e vem com o pincel, eu vou colocar o produto para fora da pálpebra e ele vai se acumular aqui na parte de baixo e vai fazer aquela olheira que a gente já corrigiu com a base. Para mim o mais difícil é o olho, Cris. A pele eu aprendi, ainda treinei muito o olho, ainda estou treinando muito. Essa aplicação, Carol, ela é bem universal, tá? Porque eu não vou fazer jogo de claro e escuro na diagonal, que é colocar aquele mais clarinho aqui no canto interno e o escuro no canto externo. Eu vou colocar uma cor inteira. E eu vou subir até a marcação do côncavo, que é esse ossinho aqui que recobre o globo ocular. Então, eu concentrei perto da raiz dos cílios e aqui eu venho só esfumando. Só depositando, tá? Isso, para não ficar com aquela marcação muito forte, né? Você sabe que eu tenho uma sombra, eu só consigo fazer minha maquiagem com ela. Só ela, não sei fazer com outra. Tipo, é um marrom. Mas é por causa da cor ou da textura, Carol? Não sei, fazer a menor ideia. Eu só com ela consigo fazer o esfumado e consigo depositar e o negócio não dá errado, entendeu? Já tentei com outros tons de marrom e não dá certo. Não. Quanto mais escuro pra mim, mais vai ficando esbranquiçado, mais vai ficando esquisito. É um tom de marrom mais claro, que é por sinal este que eu uso no programa todos os dias também, porque eu acho que eu gosto tanto desse marrom, né? Que o Serginho fala, vamos mudar, eu falo não. Ó, então eu vou concentrar sempre perto da raiz dos cílios e quando chegar próximo ao côncavo, eu venho deixando a mão mais leve. Ah lá. Ó. E eu sou tão louca por essa sombra que eu tenho, tipo assim, vários 5. Porque se acabar, pelo menos vai demorar ainda, sabe? Acho que é uma das poucas coisas, assim, que eu tenho que encontro. Eu chego na loja que eu sei que tem, porque ela entra em falta. Depois eu vou botar pra vocês nas redes sociais. Ela tá sempre em falta. Ver, Carol, seu segredo. Aí eu fico maluca quando ela fica em falta. Aí a última vez eu garanti 5. Falei, também que eu peguei todas. Aí eu que acabei, entendeu? Eu sou assim então, também. Quando eu gosto de um produto, eu faço estoque. Não, gente, porque só sei usar ela, né? A gente cria essa dependência, mas brincadeiras à parte eu me divirto. Abre o olhinho. Bonito, hein? Olha que chique, olha lá, elegantérrima. Já deu uma profundidade no olhar, sem ficar exagerado, né? E sem também ficar quebrando a cabeça como fazer a fusão de uma cor com a outra. Claro que isso é legal, mas vamos deixar, né, para quando já tiver mais prática. Olha lá, olha lá. Vamos lá, Bruninha, o olho contigo agora. Você acha o olho mais difícil ou não?
Mais ou menos. Então vamos ver como Para a é que você se Bruna, sai. a gente vai usar um tonzinho de rosa, porque a gente pode fazer com vários tons, Carol. Não precisa ficar só No marrom. né? Como o eu. rosinha que ela vai usar é um rosinha mais opaco, né? Não é um rosa tão aberto, né? Um rosinha mais neutro, com uns toquezinhos de marrom também. Tá. Pra experimentar um pouco de cor também e sair só do marrom, né? Poderia usar até com a esponjinha lá. Poderia usar também, assim, quem tem vontade de usar cor nos olhos, né, e tem medo, opte por tons mais neutros, né, tons que são acrescidos de marrom. A gente tem verde que tem um pouquinho de marrom misturado, então ele vai dar uma matada naquela cor intensa. Legal. Então é uma ótima dica, né, procurar cores que sejam neutras. Tudo que tiver um pouquinho de marrom e de cinza na cor, neutraliza, deixa ela um pouquinho mais apagada. Olha que interessante. E tem um detalhe, né? Quanto mais você vai treinando e vai na frente do espelho e testa, treina, testa, tal, a gente hoje tem uma noção já do que nos fica mais bonito pro nosso olhar. Isso. Né? Você olha e fala, nossa, hoje estou me sentindo mais bonita. Ah, gostei. Ou alguém te elogia e fala, nossa, mas hoje tá bonita a sua maquiagem. Aí você, opa, tal coisa eu fiz diferente. Então tem que estar atento a isso também. Olha lá que bonitinho. Ó, batidinhas. Tá indo bem, hein, Bruninha? Ó, sozinha, hein? Ao vivo. Vamos pra perguntinha do público que escreveu pra gente. Olha lá na tela. Obrigada, Cris. Beijo. Tenho a testa muito oleosa. Tem algum produto que eu possa passar e que segure o dia todo a oleosidade? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente responde a pergunta e continua aqui para fechar. Você vai aprender a se maquiar. Hoje sim, 2 minutinhos está de volta. De volta com o nosso Você Bonita e vamos seguir. Deixa eu ver como é que tá. Ó, Bruninha fazendo sozinha. Olha que linda. Tá aí, ó. Pele pronta, olhinho bem feito. E deixamos uma perguntinha do público, da Cris. Ela diz, então, que ela tem a testa muito oleosa e pede dica aí de algum produto que ela possa passar que dure o dia todo. Sim. Cris, o ideal é você escolher um primer para pele oleosa e você aplicar só nas regiões que você tem esse problema, né? Testa, nariz, queixo, porque se você aplicar em toda a pele, aonde não tem oleosidade, vai craquelar e vai dar um aspecto, né, não muito bonito para sua maquiagem. Então é só onde precisa. E craquela onde a pele tá seca, né? Tá seca, porque ele vai absorver a oleosidade de onde precisa, né? E onde não tem oleosidade, ele vai tirar o pouco de hidratação que tem. Entendi. Vocês usam muitas vezes aqueles... Vocês já viram, gente, uns papéis? Que quando você põe o papel fica até oleosinho. É indicado para antes da maquiagem? Ele é indicado para depois. Por exemplo, você fez sua maquiagem, suou, a pele brilhou. Em vez de você ir lá e colocar pó em cima, você vem só com esse papelzinho. É um papelzinho de seda, algumas marcas de maquiagem vendem. Mas você pode usar, inclusive, lenço de papel que traz o mesmo efeito. Mesmo efeito. Tá aí. Então, tenha um com você que vai ajudar bastante. Isso. Vamos pro próximo passo. Bom, próximo passo, eu vou trabalhar com o lápis de olho, eu vou trabalhar com o marrom e com o preto. Tá. O marrom eu vou aplicar nos cílios inferiores, na parte de baixo dos cílios inferiores. Tá bem rentezinho, não precisa se preocupar aqui com simetria, né? Porque a gente vai esfumar esse lápis. Tá? Então é bem rente aos cílios inferiores, não é dentro do olho na marca d'água. Tá? Primeiro a gente vai fazer só esse trabalho de esfumar esse marrom. Isso vai deixar o lápis do olho mais elaborado, né? Do que só colocar ele na linha d'água. Entendi. Então eu dou uma esfumadinha com o marrom. Eu estou usando aqui um pincel de aplicar batom, Carol, que é super fácil de achar. Legal. Ele é um língua de gato para lábio. Agora, o lápis, a característica de um lápis mais cremoso facilita essa parte. Facilita, com certeza. Agora eu venho com o preto, olha para cima, dentro da linha d'água. Porque se eu coloco só o preto, Carol, o olho ele fica recortado. Parece, quem tem um olho menor, o olho fica menor ainda, né? Então, pro lado de fora. Então... E é legal, assim, pro dia, a mistura do preto com o marrom, ou a gente usa o preto só à noite? Não, você pode usar, isso depende muito do gosto pessoal, mas se você fizer dessa forma, ele vai ficar esfumado, ele vai ficar mais interessante. Tá. Ó, lapisinho preto na linha d'água. E importante, esse preto eu também trago ele um pouquinho para fora, Carol, para dar uma leve esfumada. Tá. Ó,
Eu venho com ele e faço a junção do preto com o marrom. Bem suave. Ai, bonito, né? Ó. Ele deixa mais elaborado do que simplesmente passar só o lápis na linha d'água. E nós não vamos delinear. A gente vai delinear em cima com um lápis preto, mas também vai esfumar. Tá? Porque o delineado, puxar gatinho também envolve um pouquinho mais de prática e talvez, né, para quem não tenha assim tanta familiaridade com a maquiagem, né, talvez não consiga fazer. Então vamos para a parte, né, de baixo para abrir os olhos com a dica do preto e marrom e depois a gente vai pro pretinho em cima para esfumar. Isso. Vamos lá, Bruninha, chegou o momento, hein? Então vai aplicar bem rente aos cílios inferiores, meio, né, já para fora, né? Para fora, sem se preocupar com a simetria. O importante é depositar o produto ali e depois a gente vai esfumar, né? Ah, a Bruninha toda delicada lá. Uma dica também, quem quiser usar, pode usar um lápis de uma outra cor, pode usar um lápis azul e depois colocar o preto por cima, um lápis rosa e colocar o preto por cima. Daí a maquiagem acaba indo, né, para um outro caminho. E tá em alta, né? Super em alta. O rosa é muito bonito. As cores neon estão muito em alta. Muito bonito. Então você pode usar aí um rosa, um verde neon e o pretinho por cima, que o preto acaba trazendo um pouco também assim pro mais tradicional, né, do que só uma cor aplicada ali sozinha. Agora ela vai com o pretinho preto. por dentro. Tá mandando bem, Bruninha. Ah, super, né? Arrasou. E a gente não treinou, ela tá fazendo aqui Eu tudo acredito, real time. O mais legal do Você Bonita é isso, que é tudo de verdade, tudo de verdade, não tem treino, Carol. não tem... Né? Tem faz de conta, né? Eu ia falar uma coisa, mas deixa eu falar que é besteira. Vamos que eu não ia falar besteira, né, diretora? Você já imagina o que eu ia falar. Perguntinha do público. Melhor perguntinha. Na tela. Elaine, obrigada, um beijo pra você. Como valorizar o olhar de quem tem pálpebras caídas e tirar aquele aspecto cansado do visual? Elaine, esse tipo de aplicação que eu fiz com um tom só de sombra, ele é perfeito para quem tem a pálpebra gordinha, pálpebra caída, olhos orientais, que eles são mais... não aparece tanto, né, a pálpebra. Então você vai aplicar a sombra e você vai subir até, abre o olho, até quando ela começar a aparecer de olho aberto, ó. Então aqui eu paro de aplicar. Ela vai homogeneizar tudo, né? Porque a pele caidinha, né, ela fica se sobressaindo, né? Então quando eu escureço tudo, eu crio a ilusão de ótica que aquilo é uma coisa só. Tá? E aplicando um tom só de sombra e de preferência tons opacos que não refletem a luz, né? Para esse truque ficar mais perfeito ainda. Ó, embaixo, gente, fez direitinho delineado. Uau. Para finalizar o olho, agora eu venho com o preto, também aplicando de uma forma bem displicente aqui. Não preciso me preocupar com simetria, porque a gente vai esfumar tudo. É o mesmo lápis que você passou embaixo? O mesmo lápis. Hoje o desafio é usar poucos itens de maquiagem. Boa, boa. E daí eu venho com o mesmo lapisinho e venho esfumando, ó, de fora para dentro. A gente economiza, inclusive, né? Economiza espaço também, né? Que às vezes a necessaire acaba virando uma maleta de maquiagem, né? Ai, gente, muito divertido isso. E daí eu subo mesmo esse lápis aqui, eu faço um borradinho. Ó. E você tá com qual pincel agora? Um pincel de lábio, que eu usei para esfumar embaixo, que é um língua de gato mais pequenininho. Um pequenininho mesmo. Isso. Ó, você viu que eu não fiz nenhum traço definido, Traço, né? nem côncavo, é só uma esfumadinha acima, então, dessa linha. Para reforçar esse marrom. Muito bom. Para dar mais acabamento, para quem tem os cílios muito ralinhos, Carol, e não quer colocar cílios postiço, você fazer esse esfumado rente, ele dá a impressão de mais volume. Tá, legal, boa. Vamos, Bruninha. Chegou o momento do esfumadinho em cima, que é um dos pontos chaves aí da maquiagem. Ela vai delicadamente, um lápis de preferência bem apontado, não é? Bem apontado, macio, né? E um detalhe que a gente não comentou aqui, mas que faz toda a diferença. Vocês estão vendo as sobrancelhas das meninas? Lindas, né? Lindas, marcadas, desenhadas, bem tiradas e bem feitas, fazem
toda a diferença, não é, Cris? Fazem toda a diferença. E tem perguntinha para sobrancelha também. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ciele, um beijo. Qual é o melhor produto para usar na sobrancelha para deixar marcado? O lápis ou a sombra marrom? Acho que ela quer dizer assim para tampar as imperfeições. Para ficar né? bem definido, né? O ideal é você utilizar os dois. Como assim os dois? Você vai fazer com o lápis um esboço, vai esfumar esse lápis e o lápis ele vai deixar grudentinho. Tá. Então você vem com a sombra marrom por cima daquele grudezinho que você fez, né? Aquele guia com lápis, e daí você vem dando a intensidade que você quer para a cobertura da sobrancelha. Entendi. Legal. E ó, vamos ver a Bruninha aqui, ó. Tá que tá esfumando ali. Ótimo, só até ali, foi até o cantinho, um pouquinho da parte central, sem subir muito. E tem aquela maquiagem, uma vez a gente fez uma pauta sobre isso com uma blogueira, foi tão legal. Como usar o pincelzinho que já tá sujinho. Tem dia que você não quer fazer um super olho. Ah lá, que lindo esse take, arrasaram, hein, meninas? Você não quer fazer um super olho, mas você pega lá aquele seu pincel, que é o que você esfuma, aí você vai assim, ó, assim, Com a sujeirinha, né? E ele fica. E você não tem um trabalho nenhum, assim, super legal isso, porque já fiz. Porque o esfumado, ele vai sendo construído aos poucos. Então, quanto menos produto eu aplico, melhor. Entendi. Eu vou colocando aos poucos. E para finalizar, eu vou aplicar nos lábios, né, gloss. Tá? Bonito, hein? Para dar uma hidratada. E daí sim, agora a gente pode utilizar a ponta dos dedos. Agora sim, diretora! Agora sim. Por quê? Porque tem muitas mulheres que não sabem contornar o lábio. Então, acaba ficando borrado, né? Então, aqui eu vou dar só uns toquezinhos em cima do gloss. Ó, dá uma misturadinha. Mistura assim o lábio. Ó, eu já tenho uma cor no lábio, mas não tenho Linda essa maquiagem. A maquiagem bem delicada, delicada, né? Elegante. De manhã, de tarde, de noite tá pronta. Bruninha. Ainda com esse rabo lindo, com esse cabelo, olha lá. E Bia. Bruninha, pode... Bia Bianca, né? E Bruninha. Vamos lá. Isso. Próxima. Perguntinha antes? Na tela, perguntinha então, olha lá. Vivi, obrigada, um beijo. O que fazer para a maquiagem dos olhos, então, durarem mais tempo? Viviane, o interessante é que você use fixador de maquiagem ou que os produtos que você utilizar nos olhos, o lápis, a máscara, sejam à prova d'água. Tá? Não tem muito como fugir. Não tem jeito, né? Tá? Tem que ser um produto à prova d'água. Bons produtos acabam durando mais mesmo. Acabam durando mais. É fato, né? Exatamente. Faz o teste aí com as marcas. É igual o esmalte. Esmalte ruim, descasca, né, no mesmo dia. Então, tem, né, isso é importante também. Ah lá, então ela já foi com o dedo também. Você só dá um tonzinho no lábio e não corre o risco de borrar, né? Às vezes de não preencher todo o lábio, parecer que o lábio é menor, porque quando você coloca a cor, você delimita espaços, né? E se ele não for bem delimitado... Para finalizar, uma máscara de cílios que todo mundo sabe aplicar mais. Eu vou dar uma dicasinha também. Uma das partes mais difíceis. Olha para baixo. Olha lá. Ó, a raiz dos cílios, ela deve ser o primeiro lugar a receber o produto. Tá. Então, antes de puxar para as extremidades, eu dou uma empaçocadinha lá na raizinha dos cílios, tá? Posso fazer isso no outro olho antes de puxar ainda para as extremidades. Para a máscara não empelotar, não ficar com aqueles não tem grumos. não tem cílios postiços aqui, não, nada disso, ela tem cílios maravilhoso, né? Perguntinha do público na tela. Obrigada, Rô, um beijo. Boa tarde, Carol. O corretivo para olheiras é passado antes ou depois da base? Boa! Essa é boa. Essa é boa. O corretivo deve ser aplicado depois da pele pronta, porque o que a base não cobriu, o corretivo vai cobrir. Perfeito. Tá? E dependendo da olheira, você tem que neutralizar ela com salmão, né? Um corretivo salmão ou um corretivo amarelo. Porque se a olheira é muito profunda, quanto mais base corretivo você coloca, mais acinzentada ela vai ficando. É verdade, Tá? vai escurecendo mais, né? Vai escurecendo mais. Eu tenho usado um corretivo que ele é de bastão, que ele gira. Tá. Tá tão bom
Nossa, gente, não sei explicar, assim. Ele já vem o bastão, só passa o bastão assim. Só Geralmente depois esses puxa o bastões, pincel. eles são super concentrados, então você passa um pouquinho e ele já resolve, É né? suficiente. Você não precisa ficar colocando. Viciei né? nesse negócio. Vamos então pra máscara de cílios aqui com a Bruninha. Vamos lá, Lembrando então primeiro... de caprichar, né, na na raiz. raiz dos cílios, porque isso vai fazer com que os cílios fiquem mais curvados. Se você não tem a habilidade de usar o Curvex, né, que às vezes tem medo de machucar o olho, de pegar, né, a pelezinha ali do olho, então você faz esse truquezinho de colocar o produto primeiro na raiz dos cílios. Olha como ele já vai levantando, já vai ficando com uma outra cara. E que lindo os seus cílios também, hein, Bruninha? Olha lá, super. Gente, ela fez sozinha, não tirou nem dúvida ao vivo. Tempo real. Ó, pegou tudo, prestou bem atenção, não treinou. Olha o tamanho dos cílios dela, Cris. Que imenso, né? Esse truquezinho é muito legal, Carol. Que ele vai levantando. Às vezes os cílios ele é grande, mas ele é deitado, né? É retinho, né? Retinho. Então quando você coloca o produto na raiz, ele E já. já aparece, já se mostra. Muito bom. E no programa especial do nosso carnaval, aguardem. Nós vamos mostrar pra você que já tem algo que pode secar, pra você não carimbar a sua pálpebra. Isso é outro assunto. Isso aí a Ganhei mulherada um vai presentinho adorar. no ar, Cris, mas o pessoal acompanha só quando chegar aí o programa especial do nosso carnaval, que tá bem próximo, hein, gente? Ô, que Tá, né? delícia. Tá chegando, Carnaval né? chegando. E aguardem, porque na sexta-feira, dia 1º de março, que é o primeiro dia aí do carnaval, a gente vai estar ao vivo, vai ter o bloquinho da Carol. Olha! Vocês não imaginam o que eu pedi pra produção esse ano, vocês aguardem. Você vai desfilar em alguma escola, Carol? Não. Acho que vou desfilar por aqui mesmo. Você É, aguarda, o bloquinho da Cris. Carol, tá bom, vou aguardar. Vai ser... Posso contar quem vai estar aqui, Gláucia? Posso. As apresentadoras queridas da nossa TV Gazeta. Então, Regina vem, Regiane vem, Pamela vem. Nós vamos botar pra quebrar num bloquinho aqui que vocês não posso contar mais. Vai estar todo mundo muito empolgado e talvez vestido a caráter. Aguardem. Deixa eu ver como é que ficou a maquiagem da Bruninha, então. Olha lá. Fez sozinha, parabéns. Tá vendo, gente? Com passo a passo, com E super paciência. rápido, né, Carol? Delicadeza, né, Cris? Delicadeza. Poxa, tira o tempo, já que você vai precisar fazer, começa um pouquinho antes da hora que você tem que sair para não fazer correndo, né? Isso. Em 20 minutos aí você resolve. Tá aí. Parabéns, meninas. Um beijo, então. A Maxfama, maxfama.com.br, que mais uma vez mandou as meninas lindas. Estão prontas, hein? Hoje é quinta, hein? Oba! E para você entrar em contato com o nosso queridíssimo Cris Amaral, maravilhoso, super aula, vai lá, ele tem o site crisamaral.com.br. O Cris é CHRIS, tá? crisamaral.com.br e lá no Insta, @CrisAmaralOficial. Isso aí. @CrisAmaralOficial, já Qualquer encontra dúvida é tudo. só me perguntar. Obrigada, meninas. mais. Parabéns, vocês estão muito lindas. E você, querido, joga no vermelho. Beijo. Tava com saudade. Adorei, eu também. Parabéns, super Obrigado, aula, viu? obrigado. Até a próxima. Assim a gente aprende.